A rejeição não é o fim, ela é apenas o começo de algo maior. Cada não que você recebe carrega consigo uma lição, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. No vídeo de hoje, vamos explorar como você pode usar essa adversidade não apenas para crescer, mas para se elevar a um novo patamar, guiado pelos princípios do estoicismo e da psicologia reversa. Prepare-se para descobrir o poder oculto nas rejeições que você enfrentou até agora. Sabe aquele momento em que você leva um não e sente como se o mundo inteiro tivesse desabado? Pois é, eu já passei por isso. E, sinceramente, eu não conheço ninguém que não tenha. A rejeição dói, ela machuca, nos faz duvidar de nós mesmos e às vezes até nos paralisa. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, a rejeição pode ser uma das melhores coisas que já aconteceu na sua vida? Você acredita nisso? Parece loucura, né? Eu sei, mas olha só. Cada não que eu já recebi foi como uma pedra no meu caminho. E sabe o que eu fiz com essas pedras? Eu as usei para construir uma ponte. Não estou dizendo que é fácil, nem de longe. Mas o segredo está na forma como a gente escolhe olhar para esses nãos. Eu vou te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu encaro a rejeição. Tem uma frase que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você já ouviu isso? Basicamente, não dá para evitar que algo nos machuque, mas a maneira como reagimos a isso está 100% nas nossas mãos. Então, em vez de me deixar dominar pela frustração, eu aprendi a usar essas experiências para me fortalecer. E sabe o que é curioso? Muitas vezes um não significa apenas não agora, ou não dessa forma. Não é sobre você como pessoa, é sobre o contexto, o momento, ou até mesmo a outra pessoa que não está pronta. Quantas vezes a gente se perde pensando: será que eu não sou bom o suficiente? Mas, na verdade, a questão nunca foi sobre isso. Agora, deixa eu te perguntar. Qual foi a última vez que você transformou um não em uma oportunidade? Se não consegue lembrar, talvez seja hora de mudar a abordagem. Que tal começar agora? Se você parar para pensar, os maiores aprendizados da nossa vida não vêm dos momentos fáceis, mas sim dos desafios. Quando você recebe um não, está diante de uma escolha. Ou você desiste ou você se fortalece. E sabe o que é mais incrível? Cada vez que você escolhe se fortalecer, você descobre uma versão de si mesmo que nem sabia que existia. O estoicismo, por exemplo, fala muito sobre isso. Já ouviu falar? É uma filosofia antiga, mas extremamente atual, que ensina a transformar adversidades em degraus. E eu acho que é exatamente disso que estamos falando aqui. Usar cada rejeição como uma chance de evoluir. Então, a próxima vez que alguém te disser não, faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Porque no final das contas, o que importa não é o não em si, mas o que você faz com ele. Você levou um não. Isso já aconteceu comigo, com você, com todo mundo. Mas agora vem a pergunta que muda tudo. O que você faz depois disso? Porque olha, a energia que a gente sente após uma rejeição é poderosa. Ela pode nos afundar ou nos impulsionar. E sabe o que é mais louco? É você quem decide para onde ela vai. Eu lembro de uma vez em que fui rejeitado em algo que eu queria muito. Na hora, confesso, deu vontade de chutar tudo para o alto. Mas aí eu pensei: espera aí, será que essa frustração toda não pode ser transformada em combustível? E sabe o que eu fiz? Peguei toda aquela energia que poderia me consumir e redirecionei para algo produtivo. Me inscrevi num curso, comecei um projeto que estava parado há meses e, sem perceber, entrei num fluxo tão positivo que esqueci do não.
No final, aquele não me empurrou para algo ainda melhor. Então, se você está aí remoendo uma rejeição, deixa eu te dar uma dica. Pega essa energia e faz alguma coisa que te eleve. Pode ser qualquer coisa. Vai aprender algo novo, ler um livro, praticar um esporte ou até mesmo passar tempo com quem te valoriza. Porque no fundo, a rejeição é só um lembrete. Ei, não era aqui que você deveria estar investindo seu tempo agora. Você já reparou como o foco tem poder? É tipo quando você pega uma lupa e direciona a luz do sol. Se você foca no lugar errado, só aquece o papel. Mas se foca no ponto certo, o papel pega fogo. E é exatamente assim que funciona com a nossa energia. Quando você para de ficar preso na dor do não e redireciona o foco, as coisas começam a fluir. E olha, eu sei que às vezes isso parece mais fácil falar do que fazer. Eu também já fiquei preso naquela sensação de por que isso aconteceu comigo. Mas aqui vai a verdade. Enquanto você estiver focado no que perdeu, não vai enxergar o que pode ganhar. Então, deixa eu te desafiar agora. Qual é a coisa que você sempre quis fazer, mas ficava adiando? Pode ser aprender a tocar violão, começar a academia, escrever um livro. Seja o que for, começa agora. Porque, sinceramente, nada cura uma rejeição melhor do que a sensação de progresso. E tem mais. Quando você redireciona sua energia para algo positivo, sabe o que acontece? Você cria um espaço na sua vida para algo ainda maior entrar. Parece mágica, mas é pura lógica. Aquela energia que você desperdiçava se lamentando vira combustível para crescer. Então, da próxima vez que você levar um não, lembra disso. Não é sobre o que aconteceu. É sobre o que você vai fazer com o que aconteceu. Porque no final, a vida é muito mais sobre as respostas que damos do que sobre os problemas que enfrentamos. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você deixou sua autoestima ser esmagada porque alguém simplesmente não deu a mínima para você? É doloroso, né? A gente fica tentando entender, procurando um motivo, como se a opinião daquela pessoa fosse a verdade absoluta sobre quem somos. Mas deixa eu te contar um segredo. A rejeição não define o seu valor. É fácil falar, eu sei. Mas já parou para pensar que a indiferença dos outros diz muito mais sobre eles do que sobre você? Vamos ser sinceros. Tem gente que vai ignorar você, não importa o que você faça. E sabe o que você deve fazer com isso? Absolutamente nada. Porque gastar energia tentando conquistar alguém que não valoriza você é como tentar encher um balde cheio de furos. Agora, vou te contar como eu comecei a enxergar isso de outro jeito. Teve um momento na minha vida em que eu me sentia tão afetado pela indiferença dos outros que parecia que minha autoestima era um boneco de marionete nas mãos deles. Se eles me davam atenção, eu me sentia incrível. Se não, eu me sentia um lixo. E aí um dia caiu a ficha. Peraí, porque eu estou entregando o meu valor na mão de outras pessoas? Foi então que eu comecei a trabalhar no meu autorrespeito. E quando eu digo trabalhar, não estou falando de um milagre instantâneo, não. É tipo construir uma casa. Você coloca um tijolo de cada vez. Comecei a valorizar minhas pequenas conquistas, a lembrar das coisas que eu sou bom e principalmente a parar de me comparar com os outros. Porque convenhamos, comparar sua vida com a de outra pessoa é como comparar maçãs com laranjas. Nunca vai fazer sentido. E sabe o que é mais libertador? Quando você para de esperar que os outros te valorizem, algo mágico acontece. Você começa a se valorizar. Você percebe que a opinião alheia, principalmente a negativa, não tem tanto peso assim. E não é que você se torne insensível, é que você aprende a ser seletivo com o que te afeta. Agora deixa eu te perguntar, quem é que está no controle da sua autoestima hoje? É você
ou são os outros? Porque se ainda são os outros, está na hora de virar esse jogo. A verdade é que a rejeição só tem poder sobre você se você der permissão para isso. Pensa comigo, se alguém não gosta de você, será que isso realmente significa que você não é bom o suficiente? Ou será que significa apenas que vocês têm caminhos diferentes? Na maioria das vezes, é a segunda opção. Então, quando você ouvir um não ou sentir que alguém te ignorou, use isso como um lembrete para olhar para dentro e dizer: ok, mas eu me valorizo. No final, a autoestima é um jogo de escolha. Você escolhe se quer entregar seu poder para os outros ou se quer mantê-lo com você. E acredite, quanto mais você escolhe se respeitar, mais natural fica. É como treinar um músculo. No começo dói, é difícil, mas com o tempo se torna parte de quem você é. Então, a próxima vez que alguém for indiferente com você, lembra disso. A indiferença deles não tem nada a ver com o seu valor, porque você já é suficiente, mesmo que eles não enxerguem isso. Agora me responde, você já ouviu falar em estoicismo? Não, calma aí. Não estou falando de virar um filósofo de toga que vive em 300 a.C. O estoicismo é uma filosofia prática. E quando eu digo prática, é porque ela realmente pode transformar a maneira como você encara a vida. Inclusive, ela é perfeita para lidar com a rejeição. Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar, quantas vezes você perdeu o sono remoendo uma situação que já tinha acontecido ou ficou ansioso por algo que nem sabia se ia acontecer? A gente tem essa mania, né? Ficar preso no que não podemos controlar. E aí entra o estoicismo com um conceito que mudou o jogo para mim. Foque apenas no que você pode controlar. Olha só, pensa comigo. Você não pode controlar as ações ou reações das outras pessoas. Não pode obrigar alguém a gostar de você, a aceitar suas ideias ou a te valorizar. Mas sabe o que você pode controlar? Sua resposta a isso pode escolher como vai reagir e principalmente como vai seguir em frente. O filósofo Marco Aurélio, que era um imperador romano e ao mesmo tempo um cara super reflexivo, dizia o seguinte: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E, gente, isso é libertador. Quando você entende que não tem como controlar o mundo ao seu redor, mas pode controlar como se sente e age, é como se tirasse um peso enorme das costas. Vou dar um exemplo prático. Sabe aquela situação em que você tenta agradar alguém, dá o seu melhor e mesmo assim a pessoa te rejeita? É frustrante, né? Mas em vez de gastar horas ou até dias sofrendo com isso, o estoicismo te convida a se perguntar: eu fiz o meu melhor? Se a resposta for sim, pronto, já basta. O resto está fora do seu controle. E sabe o que é incrível? Quando você para de lutar contra as coisas que não pode mudar, sobra energia para investir naquilo que realmente importa. Você começa a enxergar a rejeição não como um obstáculo, mas como uma parte natural do processo. É como se cada não fosse uma pedra no caminho que você pode usar para construir a escada do seu sucesso emocional. O estoicismo também ensina algo que para mim é ouro. As dificuldades fazem parte da vida, mas você escolhe como interpretá-las. Isso me fez pensar: será que a rejeição é sempre algo ruim? Ou será que às vezes ela pode ser um empurrãozinho para a gente repensar nossas escolhas, sair da zona de conforto e crescer? E olha, eu sei que aceitar isso não é fácil. A gente quer controlar tudo, quer respostas, quer validação. Mas a verdade é que muitas vezes o universo tem planos maiores para a gente. Quando uma porta se fecha, talvez seja porque tem outra, bem melhor, esperando para ser aberta. Então, da próxima vez que você se sentir rejeitado,
respira fundo e lembra desse mantra estoico. Eu foco no que posso controlar. O resto eu aceito e sigo em frente. Não é sobre ser insensível ou ignorar seus sentimentos. É sobre ser sábio o suficiente para entender que, ao deixar o que é incontrolável para lá, você ganha o poder de transformar sua vida. E aí, bora colocar isso em prática? Porque, olha, se funcionou para mim e para muita gente que já enfrentou rejeições monumentais, pode funcionar para você também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu como as experiências difíceis têm o poder de nos transformar? Parece meio clichê, né? Mas vou te contar, na prática, é exatamente assim que funciona. E sabe o que é curioso? A rejeição, que a gente tanto evita, é uma das ferramentas mais poderosas para construir algo que eu considero essencial: resiliência. Agora, vamos lá. O que é resiliência? Você já deve ter ouvido esse termo antes, mas resumindo, é a capacidade de se levantar depois de levar um tombo. É como aquela mola que, mesmo pressionada, volta ao seu formato original. E na vida, ser resiliente significa isso: cair, aprender e levantar mais forte. Vou te contar algo que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento. Cada rejeição tem uma mensagem oculta. Claro, no momento, tudo o que a gente sente é dor, raiva, frustração. Mas com o tempo, quando a poeira abaixa, a gente percebe que essas experiências trazem lições valiosas. Elas nos ajudam a olhar para dentro, repensar nossas escolhas e descobrir quem realmente somos. Quer um exemplo prático? Imagina que você se dedicou de corpo e alma para conquistar um emprego dos sonhos, mas recebeu aquele e-mail clássico: obrigado pelo seu interesse, mas escolhemos outro candidato. Na hora dói, né? Mas, e se, em vez de se culpar ou achar que você não é bom o suficiente, você usasse isso como uma chance de se perguntar: o que eu posso melhorar? O que isso está tentando me ensinar? Rejeições como essa são convites para a gente evoluir. Talvez seja a hora de adquirir uma nova habilidade, ajustar suas estratégias ou até mesmo mudar completamente de direção. E às vezes, o que parece um fracasso é, na verdade, o início de algo muito maior. Agora, falando sobre autoconhecimento, eu quero que você reflita comigo. Será que a rejeição não é muitas vezes uma oportunidade de entender o que realmente importa para você? Porque, olha só, quando alguém diz não pra gente, é como se o universo estivesse nos desafiando a avaliar nossas prioridades. Isso aqui é algo que eu realmente quero? Ou será que estou buscando validação de fora, em vez de olhar para dentro? E tem outra coisa. A rejeição te força a ampliar seus horizontes. É como se ela dissesse: tá vendo essa porta que fechou? Olha só, tem várias outras que você nem percebeu ainda. Sair da nossa zona de conforto é desconfortável, eu sei, mas é ali, no desconhecido, que a magia acontece. É ali que você descobre forças que nem sabia que tinha. A resiliência também se constrói quando a gente aprende a enfrentar nossos medos. E vamos combinar, o medo da rejeição é um dos maiores, né? Mas a verdade é que quanto mais você encara essas situações, mais forte você se torna. E isso não significa que você vai parar de sentir dor ou frustração, mas sim que vai aprender a lidar com isso de forma mais saudável e madura. E por último, eu quero que você leve isso com você. A rejeição não é o fim. Na verdade, ela pode ser o começo de algo incrível. Cada não que você recebe é uma oportunidade de se reinventar, de se redescobrir e de crescer. É sobre transformar a dor em aprendizado e o aprendizado em força. Então me conta, qual foi a última vez que você usou uma rejeição como combustível para construir algo maior? Porque eu garanto que quando você começar a olhar para essas experiências com outros olhos, o impacto na sua vida vai ser gigantesco.
Deixa eu te perguntar, com quem você passa mais tempo? Não, sério, pensa aí. Quem são as pessoas que mais falam com você, que mais dividem momentos com você? Porque olha, se tem uma coisa que a vida ensina, é que a gente é muito influenciado pelas pessoas ao nosso redor. E isso pode ser maravilhoso ou não. Você já reparou como estar perto de pessoas negativas pode sugar sua energia? Parece que tudo fica mais pesado, mais difícil, e às vezes até os seus próprios sonhos começam a parecer pequenos. Por outro lado, quando você está rodeado por pessoas que te inspiram, que te apoiam, que vibram com as suas conquistas, tudo muda, não é? Ter um círculo social positivo é como ter um combustível emocional. Quando a rejeição aparece, porque sim, ela vai aparecer de novo, essas pessoas são as que te lembram do seu valor, que te ajudam a enxergar além do momento difícil. Elas não só te dão apoio, mas também te incentivam a seguir em frente, a não desistir. E tem mais, cercar-se de pessoas positivas também é uma troca. Você aprende com as experiências delas, compartilha suas vitórias e juntos vocês crescem. É como criar um ambiente onde todo mundo sai ganhando. É aquela famosa frase: se você é a pessoa mais inteligente da sala, está na sala errada. Mas atenção, isso não significa que você tem que cortar todo mundo da sua vida. A ideia aqui é priorizar. Quem são as pessoas que realmente querem te ver crescer? Quem são aquelas que, quando você fala sobre seus sonhos, não tentam te puxar para baixo, mas sim te dão ideias e sugestões para tornar esses sonhos realidade? Outra coisa importante: um bom círculo social não precisa ser enorme. Às vezes, 1 ou 2 amigos verdadeiros valem mais do que uma multidão de conhecidos. O que importa é a qualidade das relações, não a quantidade. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático. Sabe aquele amigo ou amiga que parece ter sempre uma palavra de incentivo? Que te ouve sem te julgar e ainda assim te dá aquele toque de realidade quando você precisa? Essas pessoas são verdadeiros presentes e é importante valorizá-las. E se você sente que ainda não tem esse tipo de círculo, tá tudo bem. Construir conexões positivas leva tempo. O segredo é buscar lugares e situações onde você pode conhecer pessoas com valores semelhantes aos seus. Pode ser em um curso, em um hobby que você gosta, ou até mesmo nas redes sociais, sabia? Outra dica: seja você também uma pessoa positiva para os outros. Lembra que uma relação é uma troca. Quanto mais você oferecer apoio, carinho e incentivo, mais você vai atrair pessoas com essa mesma energia. Por fim, quero que você reflita sobre isso. Como está o seu círculo social hoje? Essas pessoas te ajudam a crescer, te inspiram, te elevam? Se sim, você está no caminho certo. Se não, talvez seja a hora de reavaliar quem está ao seu lado. Afinal, estar cercado de pessoas que acreditam em você pode ser a chave para superar qualquer obstáculo, até mesmo a rejeição. Agora eu te pergunto, o que você faz logo depois de receber uma rejeição? Você responde na hora? Escreve aquele textão para desabafar? Ou fica remoendo tudo na cabeça como se estivesse revendo um filme sem fim? Pois deixa eu te contar uma coisa poderosa. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Parece estranho, né? Afinal, a gente vive numa sociedade que quase nos obriga a reagir o tempo todo. Tem que explicar, justificar, argumentar. Mas sabe o que é libertador? Optar por não reagir. Fazer do silêncio uma forma de autorrespeito. Reagir de forma impulsiva, na maioria das vezes, só nos coloca em uma posição de vulnerabilidade. Você já percebeu isso? A gente acaba falando coisas que não queria ou demonstrando que a rejeição nos abalou muito mais do que deveria. O silêncio,
por outro lado, te dá poder. Ele mostra que você está no controle das suas emoções. Mas calma, isso não significa engolir tudo e fingir que nada aconteceu. O silêncio não é sobre ignorar a situação, mas sobre criar um espaço entre o que aconteceu e a sua resposta. É nesse espaço que você consegue refletir, processar, respirar. Pensa comigo. Se alguém te rejeitou, seja em um relacionamento, em uma oportunidade de trabalho ou até em algo mais simples, reagir imediatamente geralmente é um ato de emoção, não de razão. E a emoção, nesse momento, está cheia de dor, frustração ou até raiva. Dando um tempo para você mesmo, você se dá a chance de responder com clareza, sabedoria e equilíbrio. Além disso, o silêncio pode ser uma mensagem poderosa. Ele não precisa ser vazio. Ele pode dizer, eu sei quem eu sou, e a sua rejeição não define o meu valor. Ou ainda, eu escolho não gastar minha energia tentando provar algo para você. E tem mais. O silêncio é uma forma de preservar a sua dignidade. Ele mostra que você se respeita o suficiente para não implorar, argumentar ou tentar convencer alguém que, naquele momento, já tomou sua decisão. É uma demonstração de força interna. Claro, isso não significa que você não pode desabafar ou falar sobre como se sente. Mas escolha o momento certo e as pessoas certas para isso. Falar com um amigo de confiança, ou até mesmo escrever sobre o que você sente, pode ser libertador. Só não deixe que a rejeição te empurre para reações impulsivas que você pode se arrepender depois. Eu sei que, no calor do momento, o silêncio pode parecer difícil. A vontade de dizer algo, de se justificar, pode ser enorme. Mas pensa assim. Cada vez que você escolhe o silêncio, você está exercitando sua capacidade de se controlar, de se ouvir antes de ouvir os outros. E no final, o silêncio fala mais sobre você do que qualquer palavra. Ele mostra maturidade, autoconfiança e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Então, da próxima vez que enfrentar uma rejeição, experimente. Respire fundo, fique em silêncio e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero responder? E essa resposta vai me ajudar ou me machucar no longo prazo. Me conta, você já usou o silêncio como forma de resposta? Como foi a experiência? Vamos conversar sobre isso.